Nós tomamos posse, meu Pai, desta alegria que o Senhor nos dá nesta noite e não permitimos que ela saia do nosso coração, não. Meu Pai, nós decidimos que essa alegria não vai sair de dentro de nós, aconteça o que acontecer. Nós decidimos que esta alegria não vai sair do nosso coração, venha o que vier. E meu Pai, ainda que o coração queira ficar triste, ele vai ter que se juntar e se alinhar à decisão que nós tomamos de não se entristecer. Ainda, meu Pai, que a vontade seja de ficar chateado, mas meu Pai, ela vai ter que se render, a vontade vai ter que se render à decisão que nós tomamos, porque a nossa decisão é séria, Pai, a nossa decisão não volta atrás, nós estaremos firmes, Pai, e eu creio que a Tua presença já está aqui, o Teu poder nesta hora já está se manifestando, e eu te peço, Espírito Santo, fala ao coração da Tua igreja, fala nesta hora ao coração do Teu povo, há um povo sedento aqui neste momento por ouvir da Tua palavra, pessoas que vieram, enfrentaram tudo, toda a dificuldade para estar aqui, e eu tenho a certeza que não sairão vazias, não sairão de mãos abanando, vieram receber a palavra do Senhor, e o Senhor há de falar com elas, comigo, com cada um de nós, e eu levanto a minha voz contra você, demônio maldito, que vem para matar, que vem para roubar, que vem para destruir, vai pegando o que é seu agora, e vai saindo em nome de Jesus, vai batendo em retirada de uma vez por todas, você não fica, eu lhe repreendo, eu lhe amarro, de uma vez por todas eu te exijo, vá embora, desapareça, saia em nome de Jesus. Levante as suas mãos para os céus e diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, o meu coração já está aberto, os meus ouvidos já estão atentos, eu preciso ouvir a Tua palavra. Diga: fala comigo, Senhor, em nome de Jesus, e amém. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus, igreja, bem forte, que Ele merece. Glória a Deus, pode sentar, fiquem todos à vontade em nome de Jesus. E olha, louvado seja nosso Deus por essa quarta-feira que estamos aqui à noite, e Deus nos proporciona, né, essa alegria de estar aqui. Eu estava orando nos outros cultos, você vê, né, olha que coisa, às vezes as pessoas não levam a sério ou não consideram o tamanho da importância de um culto a Deus. Sabe o que eu estava meditando hoje? Que o culto é algo tão importante que hoje, nesse momento inclusive, ele está sendo decidido no maior tribunal do nosso país pelas maiores autoridades do nosso país. E tem gente que acha que o culto não é uma coisa importante. Irmão, o diabo está tão furioso, a coisa está tão assim, e o diabo sabe tamanha seriedade do culto a Deus, de uma igreja reunida a Deus, que isso é uma questão que está sendo discutida no Superior Tribunal Federal do nosso país. Olha que coisa. E tem gente que fala: não vou no culto hoje não. O culto tem todo dia. Pois é, tinha, né? Para você ver como a coisa é séria. Valorize cada dia que você está aqui na igreja como se fosse o único. Diga graças a Deus. Nós temos que valorizar, porque o diabo sabe do valor que tem. Senão ele não estaria brigando numa esfera tão alta, né, para impedir o culto na igreja. Isso é sério, eu estava meditando nisso, eu estava orando hoje à tarde, falei: Deus, que coisa séria. E às vezes a gente não dá esse valor que o próprio diabo dá para o culto na igreja. É sério ou não é isso? É coisa séria. A gente tem que parar e pensar nisso. Se o culto não fosse uma coisa tão séria, não estaria tomando. Começou 2 horas o julgamento, eu estava assistindo antes de vir para cá, já era mais de 6 horas. Eu saí de casa e ainda não tinha terminado. Tudo para decidir a respeito do culto. O diabo não brinca, o diabo sabe a seriedade que é isso aqui. A gente tem que saber também. Diga glória a Deus. Amém. Eu estava meditando nisso, decidi compartilhar com você. Olha, agora, independente da decisão, não sei qual será, se já foi, se já saiu, se nós vamos poder estar aqui na sexta ou não, mas a obra de Deus não para. Uma coisa eu garanto para você: as portas da igreja vão estar abertas. Tendo culto ou não tendo culto, nós estaremos aqui. Você pode vir, pode passar aqui na igreja, a porta da igreja eu não fecho, meu irmão. Isso ninguém pode proibir, isso ninguém pode impedir. As portas da igreja estarão abertas. Diga graças a Deus, em nome de Jesus. E hoje nós estaremos aqui nesse propósito, que todos receberam a folha da oração pela família, é a igreja de joelhos, a família de pé. Se você não pegou, pega agora, só levantar a sua mão e a gente já te entrega em nome de Jesus. Todos já receberam? Glória a Deus. Se você não escreveu, escreve aí o nome da sua família, coloca o nome dos seus familiares agora, que daqui a pouquinho
Nós vamos dobrar os nossos joelhos aqui em oração pela nossa família, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar, porque uma igreja de joelhos coloca a família de pé. E também nós estamos no propósito, na fé de Raabe. Essa fitinha aqui, olha, inclusive se você trouxe aquela que você tinha pegado, pastor, estava amarrada lá, eu cortei e trouxe hoje. No final você já pode colocar aqui no altar que eu vou fazer oração, e amanhã eu estarei de volta às orações no monte, eu vou estar queimando essas orações, essas fitinhas lá na oração. E hoje você leva outra para casa. Pastor, eu não entendi esse propósito, que campanha que é essa? Eu vou explicar para você rapidinho para a gente entrar na palavra. É na fé de Raabe. Quem foi Raabe? Raabe foi uma meretriz, uma prostituta. Mas apesar da vida errada dela, ela e toda a sua família foram salvos. Por quê, pastor? Por causa que eu estou falando desde o começo do culto, de uma decisão. Ela recebeu os espias que foram enviados da parte de Deus por Josué. Ela os escondeu em casa. E uma vez quando eu preguei sobre isso, eu disse que aquilo que você guarda da parte de Deus, esconde no coração, também vai te esconder no dia da destruição. E foi isso que aconteceu. Ela fez um acordo com os espias, e o acordo foi, eles disseram para ela, se você amarrar essa fita na sua janela, no dia em que Jericó for destruída, inclusive as muralhas, e a casa dela ficava em cima das muralhas, você e todos que estiverem na sua casa não serão destruídos, serão salvos. E ela amarrou essa fita como sinal de compromisso. Isso aí não é nada místico, isso aí não é nada mágico, não. Eu tenho pedido a Deus na minha oração que essa fita seja ungida com uma unção de compromisso, para que seja um sinal naquela casa de que alguém ali tem um compromisso com o Deus de Israel. Lá debaixo das muralhas, eles olhavam para a casa de Raabe, na janela, eles viam esse sinal, era uma fita escarlate, e eles diziam, ali tem um dos nossos, ali tem uma mulher que agora é do povo de Deus, diga graças a Deus. Irmão, quando o diabo, ele passa ali, e ele vê um sinal, essa tem sido a minha oração, ele vai ver que ali tem uma pessoa de compromisso com Deus, diga glória a Deus. Se o demônio vem para perturbar ali, seja na janela daquele quarto, daquela casa, daquela cozinha, seja na maçaneta da porta, ele sabe que ali tem uma pessoa de compromisso com Deus. Não é por causa da fitinha não, é por causa da marca que tem aqui no coração, diga glória a Deus. Essa fita é só um sinal em nome de Jesus, amém? Então você vai levar, vai amarrar lá, e vai ficar esses 7 dias até quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, independente se nós vamos ter o culto presencial ou não, a igreja vai estar aberta, você pode passar aqui, traz a fitinha que você deixou durante todos os 7 dias, nós vamos queimar e eu vou te dar uma nova e nós continuamos essa campanha. Se a mulher chamada Raabe, mesmo sendo uma prostituta, meu irmão, viu a salvação tanto dela e de toda a casa dela, pelo compromisso, pela fé que ela teve, então nós também vamos ver. Você crê nisso, sim ou não? Quando vier a destruição não vai alcançar a tua casa, em nome de Jesus, diga glória a Deus, amém, igreja? Quem crê, diga graças a Deus. Então, amém. Vamos para a palavra de Deus, então. Eu já quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. É lá que nós vamos começar. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Essa palavra aqui é tremenda. Deus falou muito ao nosso coração nos 2 primeiros cultos, e eu tenho certeza que vai falar nesse também. Gálatas 5,16. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Em nome de Jesus. Isso. Quem achou, diga amém. Quem não achou ali, vai aparecer ali na tela, já está ali na tela já. Gálatas capítulo 5, verso 16. Ali está um pouquinho diferente que a versão da Bíblia NVI, mas eu vou ler primeiro na Bíblia corrigida e depois a gente muda a versão ali. Gálatas 5,16. Diz assim, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia também. Bem conhecido esse versículo, ele diz:
Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência do quê? Da carne. Então a primeira direção que Deus nos dá aqui é para nós andarmos em espírito. Qual que é a consequência de andar em espírito? Você não vai cumprir a concupiscência. Ali fala os desejos do quê? Da carne. Então nós precisamos aprender, primeiro, o que é andar em espírito, né? Parece uma coisa muito vaga, andar em espírito. O que é andar em espírito? Aqui tem uma outra tradução, agora eu não sei se eu vou conseguir colocar aí para você, se vai dar certo aqui, vamos ver se vai dar certo. Para eu mudar a tradução aqui para você. Bom, não consegui, mas eu explico para você. Na Bíblia NVT fala assim, ó, essa palavra andar em espírito, ela está traduzida assim, ó, deixe que o Espírito guie a sua vida e você não vai fazer ou satisfazer o desejo da carne. Então, para a gente entender melhor, olha aqui para o pastor agora. O que seria andar em espírito? Seria permitir, seria deixar que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, dirija, guie a sua vida. Diga graças a Deus. Quando você deixa o Espírito Santo, o Espírito de Deus guiar a sua vida, você não vai fazer a vontade da carne. E qual é a diferença de quem é guiado pelo Espírito e quem é guiado pela carne? Vamos lá em Mateus agora, no capítulo 26, o versículo é o 41, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 26, verso 41. Jesus aqui mostra a diferença de quem anda em espírito e de quem anda na carne. Vamos lá? Mateus 26, 41. Mateus é fácil, né? O primeiro evangelho. Mateus, capítulo 26, o verso é o 41. Olha como Jesus começa dizendo. O que ele diz aí? Vigiai e orai. Ou vigiem e orem. Para quê? Para que não entreis em tentação. Ali fala, para que não caiam em tentação. Então, primeira característica de uma pessoa que anda em espírito, que quer andar em espírito mesmo, é deixar que o Espírito Santo guie, dirija a minha vida. Diga glória a Deus. Repete comigo para você não esquecer mais. Diga assim, andar em espírito. Fala com mais fé, com mais ânimo. Fala, andar em espírito é deixar que o Espírito Santo dirija, guie a minha vida. Então, quando o Espírito Santo guia a minha vida, para que ele dirija a minha vida, que é andar em espírito, deixar que o Espírito Santo guie a minha vida, eu preciso estar vigiando e orando. Essa é a receita que Jesus passou. Não tem como você andar em espírito sem uma vida de vigilância e oração, meu. Vigiai e orai. Eu lembro quando eu estava começando, a gente parece papagaio, né? A gente nem lê a Bíblia e vai repetindo tudo que a gente escuta, né? E aí eu escutava todo mundo falar assim, né? O pessoal, irmão, orai e vigiai, hein? Ora e vigia, orai e vigiai. E eu saía falando, orai e vigiai. Um dia eu fui ler que é o contrário. Vigiai e orai. Primeira, vigilância. O que é vigiar? Vamos pensar aqui no que seria vigiar. Você já viu um vigia, como que ele fica? Ele fica deitado. Não é não? Como é que o vigia fica? De pé, de prontidão. Sim ou não? Atento. Sim ou não? Veja lá, entra num banco, veja lá como é que fica o vigia. Ele está sempre de pé, ele está sempre atento. Então, se eu quero andar em espírito, o primeiro segredo é estar sempre o quê? Atento. Vigiar isso. Meu irmão, a pessoa que anda em espírito, que ela deixa que o Espírito Santo dirija a vida dela, é uma pessoa que ela tem que estar sempre atenta. E tem que estar. Por quê? Porque é muito fácil ser enganado pela carne. Uma pessoa que está andando em espírito, ela está vigilante. De longe ela já vê o diabo agindo.
Porque ela está vigiando, ela está de pé, ela está atenta. De longe ela já vê, começa a vir aquele medo no coração. Demônio, eu sei que isso é coisa sua. Está amarrado, em nome de Jesus, eu não aceito. Pega o que é seu e vai embora agora. Começa a entrar aquela revoltazinha no coração, aquela angustiazinha no coração, aquela mágoa, ainda que pequenininha. Aquele que vigia, ele já percebe: diabo, está amarrado, em nome de Jesus. Eu não vou aceitar essa mágoa, eu não vou aceitar essa revolta, eu não vou aceitar essa tristeza, que eu sei que isso é coisa sua. Quem está entendendo, diga amém. O diabo age no engano. Por isso que Jesus até coloca vigiar antes de orar. Porque tem muita gente orando, mas não está vigiando. Não está atento, não está de pé, não está prestando atenção. E o diabo, ele está trazendo esse engano, e a pessoa não percebe. Cuidado, vigiai e orai. Agora, se você não considera, você sendo um cristão, não considera a oração como uma parte importante do seu dia, da sua vida, aí, meu irmão, você tem que voltar no começo. Você tem que voltar lá nas primeiras lições de novo. Rever tudo de novo. Porque, infelizmente, muitas pessoas ainda estão deixando a oração em último lugar. Não estão entendendo que a oração é parte vital de uma vida com Deus. O que é parte vital? É aquela coisa, presta atenção, igreja, olha aqui para o pastor. O que é uma parte vital? Existem órgãos vitais no corpo, sabia disso? Que são os órgãos vitais? São aqueles que, se parar, você morre. São órgãos vitais. Tem coisas que, se você perder, você continua vivendo. Você pode perder um dente, você não vai morrer. Você pode perder a visão, você não vai morrer. Você pode até perder a audição, que você não vai morrer. Sim ou não? Você pode perder um braço e continuar vivendo. Não é um órgão vital. Você pode perder uma perna, você pode tirar um rim, você pode tirar sei lá, um baço, né? Enfim. E às vezes até continuar vivendo. Mas e se o coração parar? Aí acabou. Não tem jeito. É um órgão que vital. E se o cérebro parar? Acabou. Mas eu já viu pessoas que têm morte cerebral, mas está lá o coração batendo, mas acabou. Se não tiver o cérebro funcionando, não adianta mais nada. Então olha aqui o pastor, tem gente que não entendeu que a oração é uma coisa vital. Se parou a oração, você morre espiritualmente. Tem gente que não entendeu isso, ela trata a oração como a última coisa. Se der tempo, igual eu estava falando domingo, né? Se der tempo, eu faço. Lembra que nós falamos domingo sobre a diligência? Buscar, procurar com diligência, é com urgência. Não é coisa que dá para esperar. Eu falei lá no hospital, tem aquela classificação de paciente, tem um paciente urgente. O paciente urgente, ele passa na frente de todo mundo. Você pode estar esperando, mas eu já estou 5 horas aqui na fila, mas ele é urgente, vai passar na sua frente. Passa, não passa? Você pode estar 5 horas lá esperando. Mas você pode esperar, ele não pode. A oração é assim, irmão, tem que passar na frente de tudo. Diga graças a Deus. Mas eu tenho isso para fazer, mas eu tenho aquilo para fazer, Mas se você parar a oração, escute, se parar a oração na tua vida, você morre. É uma coisa vital. Você morre espiritualmente. Então, vamos lá, você quer andar em espírito, quer deixar que o Espírito Santo guie a sua vida? Vigiai e orai. Esteja atento e não brinca com oração. Oração é órgão vital na vida do cristão, no corpo de um cristão, corpo espiritual, eu digo. Parou a oração é igual se parasse o coração, morre. Quer ver uma pessoa morrer espiritualmente, ela não ora mais. Você vai começar a ver aquela pessoa morrendo. Dia após dia espiritualmente, ela não ora mais, não tem mais comunhão com Deus, não tira mais tempo para orar, a pessoa vai morrendo. É órgão vital. Aí Jesus continua, para que não caiam em tentação. Por quê? Tentado, todo mundo nós vamos ser, meu irmão. Tentação vem para todo mundo. Isso é pastor, é membro, é obreiro, missionário é tentado, é. Jesus foi tentado, nós não vamos ser. Agora, cair na tentação é outra coisa. Você entende a diferença, sim ou não? Ser tentado nós seremos, mas nós não vamos cair se estivermos vigiando e orando. Aí ele fala agora a parte mais importante dessa palavra. Ele diz assim, o espírito está o quê? Pronto. Mas e a carne? A carne é fraca. Aí vem o que eu falei esses dias, falei hoje nos cultos também. O que acontece? Quem anda em espírito, olha como é o espírito está pronto.
Então, quando eu ando em espírito, presta atenção aqui no pastor. Quando a minha vida é dirigida pelo Espírito, significa andar em espírito, eu vou estar pronto mesmo, porque o Espírito está pronto. E se eu estou sendo dirigido pelo Espírito, eu vou ser aquela pessoa pronta. Pronta para quê, pastor? Pronta para o que deve é. Pronta para enfrentar qualquer batalha. Pronto para enfrentar qualquer que seja o desafio, a afronta, o levante do diabo. Mas se eu estou andando na carne, se eu estou sendo dirigido pela carne, eu vou ser o quê? O que a carne é. O que a carne é? É fraco, eu vou estar sempre fraco. Então o segredo é esse, por isso que lá em Gálatas ele diz, ande no Espírito. O que é andar no Espírito? Deixar que o Espírito Santo o quê? Dirija a sua vida. Quando você deixa que o Espírito Santo dirija a sua vida, você vai estar sempre o quê? Pronto, porque o Espírito está pronto. Mas se eu estou andando na carne, e a carne é quem dirige a minha vida, eu vou estar sempre fraco. Eu vou estar sempre desanimado. Eu vou estar sempre prostrado. Eu não vou conseguir vencer nada, situação alguma. Eu vou estar sempre entregue. Então cuidado. Se você está sendo dirigido pelo Espírito, você vai estar sempre pronto. Se você estiver sendo dirigido pela carne, você vai estar sempre o quê? Fraco. Agora eu tenho algumas outras traduções. Eu vou ver se agora eu consigo colocar aqui para você esse mesmo versículo, mas na Bíblia NVT. Deixa eu ver se vai. Você vê um pouquinho a diferença, né? Que ele muda alguma coisinha aqui, mas que já dá uma diferença muito grande. Vamos ver se vai. Não foi, mas eu explico para você. Na Bíblia NVT, esse versículo fala assim, ó, vigie e ore para que você não ceda à tentação. Por quê? O Espírito, na Bíblia NVT fala assim, ó, o Espírito está, com certeza, preparado. Fala dessa maneira. Mas a carne é fraca. Então quem ora em Espírito, ou quem anda em Espírito, perdão, está com certeza. E quando eu gostei dessa tradução que fala com certeza, porque certeza me lembra do quê? Eu já preguei muito sobre isso aqui. Hebreus 11:1 fala que a certeza é o quê? É a fé, ou a fé é a certeza. Então quando eu estou andando em Espírito, com certeza, ou seja, pela fé, eu estou o quê? Preparado, diga graças a Deus. Porque o Espírito está preparado, mas a carne é o quê? É fraca. Isso é verdade. Meu irmão, quando eu estou andando em Espírito, quando é o Espírito Santo que está dirigindo a minha vida, pode vir a má notícia, mas eu estou pronto, eu estou preparado, diga glória a Deus. Quando eu estou andando em Espírito, pode vir o que for, pode vir o desânimo, pode vir a tristeza, mas eu estou pronto, eu estou preparado. Imagina só, quando vem, por exemplo, aquela afronta do diabo, aquela provocação. O diabo vem até usando alguém, seja na sua casa, no seu trabalho, para te irritar, para te entristecer, para te magoar. Se você está andando em Espírito, você vai estar pronto. Você está preparado. Aquilo não vai entrar no seu coração. Mas se você estiver andando na carne, irmão, você vai ser fraco. Aquilo vai te derrubar. Quem está entendendo, diga amém. É aí que está. Andar em Espírito, permita, deixe que o Espírito Santo guie a sua vida, dirija a sua vida, que você vai estar pronto, preparado. Mas se você estiver andando na carne, você vai estar sempre fraco. Uma outra tradução, que é a Bíblia King James, fala assim, ó, o Espírito está disposto, mas a carne é fraca. Eu achei tremendo. Essa tradução que fala que o Espírito está disposto, sabe por quê? Uma pessoa que anda em Espírito, ela está sempre disposta. Mas quem anda na carne está sempre o quê? Fraco. O que significa isso, pastor? A pessoa que anda no Espírito, ela pode até fazer uma coisa que não deu certo, mas ela tem disposição de ir lá e tentar de novo. Ela está disposta a tentar outra vez.
A pessoa que está andando, ela está andando no Espírito, que o Espírito guia a vida dela, ela pode ter tido até uma derrota, um fracasso aqui, mas ela vai lá e se dispõe a tentar de novo. Ela está disposta a enfrentar, ela está disposta a lutar. Diga graças a Deus. Aí quem anda na carne, se tentar uma vez e não der certo, pronto. Já larga tudo, já abandona tudo. Quem anda em Espírito não. Quem anda em Espírito está disposto. Sempre quando eu falo disso eu lembro de Pedro. Pedro já a Bíblia fala que quando Jesus o encontrou, ele estava lavando as redes, que ele havia pescado a noite inteira e não tinha pegado nem um lambari. Não sei nem se tinha lambari naquela época. Não pegado nada. Você imagina a frustração, você ter pescado a noite inteira e não pegar nada, nada, nada. Se fosse pela carne, ele não obedeceria a Jesus. Por quê? Jesus chega e fala assim para ele: volta, faze-te ao mar alto e lançai a rede à direita do barco. Pedro responde assim para Jesus: mestre, tendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas ele fala assim: mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Em outras palavras, se fosse pela carne, eu não estava disposto a voltar não. Porque a carne não tem disposição, a carne é fraca mesmo. A carne é acomodada. Mas sobre a tua palavra, como o Senhor falou comigo, naquele momento, quem estava dirigindo a Pedro era o Espírito de Deus. Naquele momento ele deixou que o Espírito guiasse a vida dele, e ele teve disposição para voltar lá e fazer o que ele já tinha tentado uma vez e não tinha dado certo. Uma pessoa que anda em Espírito é assim, ela está orando por alguém, não está dando certo, mas ela tem disposição para continuar orando até que aquela obra aconteça. Quem anda pela carne, ela ora uma vez, não deu certo, ela fala: não vou orar mais não. Não está adiantando, não está resolvendo nada, principalmente se tratando de família. Eu estou orando, estou buscando, eu já orei, já falei, e nada parece que acontece. E aí a pessoa quer desistir, a carne quer parar, a carne quer abandonar tudo, chutar o balde. Vamos ser sinceros, tem coisa que se não fosse pelo Espírito, você não tinha disposição para continuar. Porque é o Espírito que está disposto. A carne é o quê? É fraca. Tem coisa que tem que ser andando em Espírito para você conseguir continuar. Para você ter disposição de ir lá de novo, tentar mais uma vez, se esforçar mais uma vez. Então ande em Espírito. Porque a carne é fraca, a carne está sempre querendo desistir. A carne está sempre querendo voltar atrás. Você tem que andar em Espírito para você vencer. Diga glória a Deus. Para terminar, vamos lá rapidinho, para Romanos capítulo 8 agora. O versículo é o 5. Romanos capítulo 8, verso 5. Em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 5. Quem está entendendo, diga amém. Quem anda em Espírito está preparado. Uma coisa que eu falei à tarde, meu irmão: quem anda em Espírito está preparado para o que deve até para a morte. Pastor, misericórdia, é verdade. Quem anda em Espírito, quem permite que o Espírito Santo lhe dirija, irmão, ele está preparado. Como diz na Bíblia NVT, com certeza está preparado. Ele não tem aquele medo da morte. Agora, quem anda na carne, vive com medo. Quem é dirigido pela carne, vive desesperado. Ai meu Deus, eu não posso ir agora. Ai meu Deus, eu não posso partir agora. Não, meu irmão. Quem anda em Espírito está preparado. E eu pergunto: você está preparado? Esses dias eu mandei até uma homenagem para um pastor nosso que faleceu, o pastor da Igreja da Graça de Guararapes, pastor Orivaldo. Eu peguei até um trecho de uma das mensagens dele que eu estava ouvindo, e aquilo eu falei: puxa vida, olha como Deus fala. E ele pregando. Eu mandei até para a esposa dele, disse: olha, o esposo da senhora estava preparado. Ele estava pregando assim: irmão, estava lá na nossa rádio, lá em Araçatuba, ele estava pregando: irmão, crente não morre, crente é promovido. Ele falava. Ele falava assim: está com medo do quê? Essa pandemia a gente perdeu muitos irmãos nossos aí,
Mas irmão, o dia que chegar a nossa hora, a gente vai se encontrar no céu de glória. Mal sabia ele que ele realmente, pouco tempo depois, ele estaria se encontrando lá no céu de glória. Mas você percebe que estava o quê? Porque estava andando em Espírito. Irmão, quem permite que o Espírito Santo dirija a sua vida, está com certeza, é que eu não consegui colocar para você ler aquela tradução, mas fala assim, a Bíblia NVT, está com certeza preparado. Diga glória a Deus. Não tem dúvida não. Ah, mas será? Não, se Deus der vida, nós vamos gastar ela para a glória de Deus, amém? Se Deus der vida, nós vamos usar ela para a glória de Deus. E se Deus nos chamar antes? Glória a Deus que a gente foi promovido mais cedo, antes de todo mundo. Isso é privilégio. Como disse o apóstolo Paulo, é lucro. Diga glória a Deus. Você vai chegar primeiro que os outros. Pastor, não brinca, meu irmão. É a verdade quem anda em espírito. Quem anda em espírito está o quê? Preparado. Ô Senhor, se o Senhor der vida, glória a Deus, nós vamos gastar para a tua glória. Mas se chegar a hora, se chegar o momento, o meu irmão, nós vamos estar preparados. Mas tem muitas pessoas que estão vivendo com medo da morte, sabe por quê? Estão andando na carne. A carne é quem dirige a vida da pessoa. E aí a carne é o quê? É fraca. A carne é fraca. Ela não está preparada para passar por uma luta, para passar por uma decepção, para passar por uma dificuldade. Não está preparada para nada. Olha o que diz ali Romanos capítulo 8, verso 5. Eu vou ler primeiro aqui na Bíblia corrigida, depois eu vou ler do jeito que está ali. Diz assim, ó. Aqui primeiro na Bíblia corrigida. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Pastor, o que significa? Eu não entendi. Os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. E os que são segundo o Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito. Ou seja, quem é segundo a carne, quem é dirigido pela carne, vai fazer o que agrada a carne. Quem é dirigido pelo Espírito, que vive, que anda no Espírito, ele vai fazer o que agrada ao Espírito. Diga glória a Deus. Exemplo, para ficar mais fácil. Exemplo. Vamos colocar uma palavra. Perdão. O perdão é uma coisa que agrada a carne ou o Espírito? Ih, misericórdia. Quem está aqui fala amém. Vocês já jantaram? Já? Não, né? Deu para ver. Vamos de novo. O perdão é uma coisa que agrada a carne ou o Espírito? Claro, a carne não gosta de perdão. Então quem anda em Espírito, ele vai fazer, ele vai perdoar, porque ele faz o que agrada o Espírito. Quem anda na carne consegue? Consegue perdoar? Não consegue, porque ele não consegue fazer o que agrada o Espírito. Quem anda pela carne, quem é segundo a carne, faz o que agrada a carne. Agora vamos inverter. A vingança é uma coisa que agrada o Espírito ou a carne? A carne. Quem anda em Espírito consegue fazer vingança? Não. Porque a vida, quem anda em Espírito, andar em Espírito significa o quê? Deixar que o Espírito Santo lhe dirija. Ele não vai conseguir se vingar. O Espírito Santo não vai deixar, se é o Espírito Santo que dirige. Mas se ele anda na carne, ele vai fazer, porque isso agrada a carne. E quem é segundo a carne, faz o que agrada a carne. Isso é um exemplo, eu poderia te dar vários outros. Quem anda no Espírito, quem é segundo o Espírito, inclina-se para as coisas do Espírito. Quem é segundo a carne, faz as coisas que a carne gosta. Quem está entendendo, diga amém. Agora, aquela tradução ali é mais forte ainda, é a Bíblia NVI. Lê comigo ali na tela, fala assim, ó. Quem vive segundo a carne, presta atenção nisso, tem a mente voltada para o que a carne, o quê? Deseja. Olha que coisa forte isso. Isso aqui Deus me deu uma das madrugadas que a gente estava orando, eu até mandei para muitas pessoas. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Ou seja, quem vive segundo a carne, a sua carne vai dirigir a sua mente, os seus pensamentos. Eu até marquei aqui, quem dirige a sua mente, dirige a sua vida. Porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, pela tua mente. E olha o que ele fala, mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja.
E qual que é a mentalidade do Espírito e qual que é a mentalidade da carne? O versículo 6, tem como colocar para mim o 6? Olha como ele fala no versículo 6. A mentalidade da carne é o quê? É morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Diga glória a Deus. Agora olha aqui, pastor, vamos falar de decisão de novo? Eu te pergunto, como é que você tem que decidir hoje? Você decide como é que você vai viver. Você vai viver segundo o Espírito, você vai andar em Espírito, você vai viver segundo a carne. Se você permitir que a carne controle a sua mente, os seus pensamentos, meu irmão, a mentalidade da carne é morte. Quem é dirigido pela carne só pensa em morte. É aquela pessoa que só tem pensamento negativo. Ela não consegue, ela não vai conseguir, nada vai dar certo, nada presta, nada vai para frente e vai ficar cada vez pior e cada vez vai piorar mais. E assim, ela só vê mal, ela só vê morte, ela só vê o que não presta. Mas aquele que é dirigido pelo Espírito, ele tem a mentalidade do Espírito. O que ele tem? Vida e paz. Diga graças a Deus. Volta no versículo 5 para mim. Olha como ele fala ali, ó. Quem vive segundo a carne tem a mentalidade voltada para o que a carne deseja. Lembra que nós lemos? O Espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. Então posso traduzir de uma maneira que você entende? Olha para o pastor. Quem tem a mente voltada para as coisas da carne, ou que a carne deseja, a gente viu que a carne é fraca. Então a pessoa que tem a mente controlada pela carne tem uma mente o quê? Fraca. Já ouviu falar? Fulano tem a mente fraca. Já ouviu isso? Quem já ouviu essa expressão? O que você diz? O que você quer dizer que a pessoa tem a mente fraca? É isso aqui, ela tem a mente voltada para o que a carne deseja. Ela é dirigida pela carne. A mente é fraca. O que é uma mente fraca? Ela diz assim, eu vou conseguir. Vem outro e fala, não vai. Ah, eu não vou, não vai mesmo. É assim ou não é? Mente fraca é assim. Qualquer um consegue o quê? Convencer, mudar. Qualquer um consegue desviar do propósito, tirar da decisão. A mente fraca é assim. É aquela mente voltada para a carne, é uma mente fraca. Ela só pensa o que não presta. A mentalidade da carne é morte. Qualquer pessoa consegue tirar essa pessoa do foco. Pastor, fulano tem a mente fraca. Eu concordo com você. Existem muitas pessoas que têm a mente fraca. Mas por quê, pastor? Como diz ali, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Não é só para pecado, sujeira e imundície, mas é também para fraqueza. Quem está entendendo, diga amém. Quem vive segundo ou de acordo com o Espírito tem a mente voltada para que o Espírito deseja. E o Espírito está pronto, o Espírito está disposto, o Espírito está preparado com certeza. Diga glória a Deus. Se você está andando no Espírito, a tua mente também está pronta, está preparada. O diabo não vai conseguir entrar aqui. Diga glória a Deus. Não vai. Eu estava até falando para a irmã Cida de um livro que eu estou lendo esses dias, que chama-se Campo de Batalha da Mente, da autora Joyce Meyer. Alguém já ouviu esse livro? Alguém já viu falar desse livro? Alguém já leu? A irmã lá já leu esse livro. É muito forte esse livro. Ela fala que a mente é um campo de batalha, e é verdade. É aqui que o diabo age. E é aqui que Satanás está agindo na vida de muita gente. Como, pastor? Enfraquecendo. O diabo cria fortalezas na cabeça da pessoa, porque a cabeça da pessoa é fraca. Ele vai enfraquecendo ela com pensamentos cada vez mais. E aí a pessoa vai sendo dominada por aquele engano, por aquela mentira, e acredita no que o diabo está dizendo. E ela diz, olha, se você conseguir vencer esses pensamentos, o diabo não te domina mais. É verdade. Ele sabe. Meu irmão, a decisão é sua. Você vai andar em espírito ou vai andar na carne? Como é que faz para andar em espírito? Tem que deixar o Espírito Santo dirigir sua vida. Como o pastor que faz isso? Vigiando e orando. É a única maneira de andar em espírito. O Espírito Santo controla a vida de uma pessoa que está sempre falando com ele. Não tem outro jeito. É que, ô Espírito Santo, controla a minha vida. Mas você não tem 5 minutos para orar? Para falar com ele, 10 minutinhos.
Espírito Santo, dirige a minha vida, guia a minha vida, mas você não tem 5 minutinhos para buscar a Deus, aí não tem como. Você quer que o Espírito Santo dirija a sua vida, você quer viver segundo o Espírito, vigiando e orando. Quando você vive de acordo com o Espírito, você está sempre pronto, você está sempre preparado, você está sempre disposto. A pessoa que anda no Espírito é aquela pessoa disposta. Ela tenta, não deu certo, ela tem disposição para tentar outra vez. Ela luta, não conseguiu, mas ela vai continuar lutando. Ela está disposta a lutar, ela está disposta a tentar de novo, ela está disposta a enfrentar. Quem anda na carne está sempre fraco, sempre desanimado, sempre entregue, sempre para baixo, sempre dando desculpas. Fulano, vamos fazer. Ah, não, mas é muito difícil, mas é muito complicado, mas é isso, mas é aquilo. E sempre vai ter um monte de desculpa, porque a carne é assim. Ela jamais quer sair do comodismo, ela jamais quer sair do conformismo. Isso é o que agrada a carne. Meu irmão, decida hoje como você vai andar. Quem entendeu, diga amém. Amém? Então vamos ficar de pé agora. Primeiro eu vou orar por você e depois nós vamos orar pela nossa família. Se você já pegou a sua folha de oração,